Os romanos, já sabendo da fama do general visigodo, acabavam por viver momentos de muita tensão e terror. Sabiam que o ataque seria iminente e não tinham exércitos e nem o seu próprio imperador para defendê-los. A cidade estava entregue. Foi aí que surgiu um personagem muito importante na vida de Jesus Gonçalves. Agostinho de Hipona, que depois viria a se tornar o Santo Agostinho, tão importante na religião católica e também no espiritismo, já que Santo Agostinho é responsável por muitas das mensagens que existem nos livros de Allan Kardec. Santo Agostinho, sabendo que a invasão era iminente e que não tinha muito que pudesse ser feito, e sabendo da fama do general, já prevendo tudo o que aconteceria com a cidade, resolveu oferecer a sua vida para salvar a população de Roma. Em determinado dia, Agostinho se dirigiu ao acampamento dos visigodos, e lá chegando, os soldados não acreditavam no que viam: um romano, um sacerdote romano, indo até o acampamento militar. Só que naquela época, os soldados entendiam que era mau agouro você sacrificar a vida de um sacerdote de uma outra religião. Então, eles o xingavam, cuspiam nele, arremessavam coisas, mas não fizeram nada contra a vida de Santo Agostinho, que conseguiu chegar até o líder militar visigodo, que era nosso amigo Jesus. Alarico, quando soube que um padre estava presente em seu acampamento e que nada havia sido feito contra ele, se revoltou e deu a ordem para que os seus capangas acabassem com a vida de Santo Agostinho. Mas seus subordinados, como tinham muito medo do que poderia acontecer caso matassem um sacerdote, questionaram as ordens, falando que não seria prudente fazer isso. Mesmo contrariado, Alarico também tinha essa superstição e permitiu que Santo Agostinho chegasse até a sua presença. Ao chegar, o padre romano foi humilhado de todas as formas possíveis e imagináveis. E mesmo assim, não reagiu. Na verdade, ele colocou a sua vida à disposição. Ele, humildemente e se humilhando perante Alarico, ofereceu a sua vida e pediu em troca apenas moderação no ataque à cidade de Roma, de forma que mulheres e crianças fossem poupadas. Alarico então se revoltou ainda mais, achou aquilo um absurdo. Afinal, quem era aquela pessoa para oferecer a vida dele, como se aquela vida tivesse algum tipo de significado? Para o general dos visigodos, nada significava a vida daquele sacerdote. Entretanto, Agostinho continuou se humilhando na presença do general e de seus subordinados, de forma que eles não entendiam como uma pessoa, mesmo sendo humilhada, não reagia, não agredia e continuava mantendo aquele tom humilde e pedindo com toda a docilidade que Roma fosse poupada, dizendo que a cidade estava entregue, que o imperador havia fugido e que ela já pertencia a Alarico. Mesmo com muita insistência e humildade de Santo Agostinho, que mantinha-se ali se humilhando perante o bárbaro e seus generais, Alarico estava irredutível com relação a atacar a cidade. Ele queria se vingar por nunca ter sido escolhido como um general romano. A cidade que não o aceitara como general agora iria sentir a sua fúria. Mas, apesar disso tudo, ele não conseguiu dar a ordem para que a vida do padre cristão fosse retirada e acabou permitindo que Santo Agostinho retornasse a Roma. E nos momentos posteriores, o olhar de Santo Agostinho não saía da cabeça de Alarico. Ele ficava pensando e refletindo sobre o que havia acontecido, o que levava aquela pessoa a ir até lá. E aquele olhar magnetizador do sacerdote acabava por influenciar pouco a pouco o visigodo em suas decisões. Santo Agostinho, já em Roma, manteve-se em oração e continuou a sua magnetização para tentar influenciar o chefe dos exércitos bárbaros a não destruírem a cidade. Acontece que isso não foi suficiente. Dias depois, Alarico invadiu a cidade junto com todo o seu exército. Mas uma coisa inesperada aconteceu. Os visigodos não atacaram
os templos sagrados dos cristãos. E a população, quando percebeu o que estava acontecendo, correu para as igrejas para se salvar. E por incrível que pareça, foi esse o momento que fez com que Agostinho acabasse por ajudar no futuro o espírito de Alarico. Isso nos faz lembrar uma frase tradicional que é muito dita no Espiritismo: o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Esse ato de bondade, esse ato de misericórdia, por menor que tenha sido se comparado a todas as atrocidades que ele cometeu, será um fator determinante na evolução dos seus espíritos. Algo que não será esquecido por Santo Agostinho durante a trajetória desse espírito para a evolução.